Olá pessoal, no nosso último vídeo sobre provisões tratado pelo CPC 25, Norma Brasileira de Contabilidade, nós vamos falar sobre reversão. E o que significa reversão? Se nós formos recapitular o que nós já vimos sobre provisão, a provisão representa uma estimativa. Só que nem sempre essa estimativa vai se realizar 100% naquele valor que a empresa determinou. Pode ser que essa realização seja um pouco maior do que a estimativa ou um pouco menor. Nesse caso, o que acontece? Se a empresa não realizar, ou seja, se toda aquela provisão que foi reconhecida, ela não acontecer, a empresa pode o quê? Reverter essa provisão. E isso é previsto pelo pronunciamento técnico CPC 25. Então, é possível reverter uma provisão? Então, já dei a resposta. Sim, é possível. Vamos lá. O que diz o pronunciamento técnico a respeito da provisão? Ele diz que a provisão deve ter uma reavaliação periódica, ou seja, todo ano, a cada data de balanço, as provisões devem ser reavaliadas e os seus valores devem ser ajustados para refletir a melhor estimativa corrente, ou seja, a melhor estimativa de valor de provisão na data de publicação do balanço. Então, sempre a mensuração, o valor que está previsto ali, publicado no balanço patrimonial, deve ser a estimativa do melhor desembolso possível. Então, às vezes, as estimativas mudaram, né? Houve uma reavaliação em que é necessário fazer uma reversão da provisão, ok? E, em relação a isso, o CPC comenta que, se já não for mais provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos futuros para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Ou seja, não é mais provável que haverá o desembolso daquela provisão. Então, pode ser que em um ano a provisão tenha sido classificada como provável saída de recursos com uma estimativa confiável. Atender os critérios de reconhecimento é uma provisão classificada registrada no balanço patrimonial, lá no passivo, no balanço. Porém, pode ser que no ano seguinte, essa mesma provisão que ainda está tramitando na justiça, por exemplo, um dano ambiental, um processo trabalhista, pode acontecer que não é mais provável que haja a saída de recursos, ou seja, um ativo que a empresa terá que dar saída para pagar, para desembolsar, liquidar essa provisão. Então, nesse caso, a empresa pode fazer o quê? Uma reversão. Por quê? Não está mais atendendo o critério de provisão, que é a provável saída de recursos. Ela pode ter se tornado possível. Se essa saída de recursos se tornou possível, o que a empresa tem que fazer? Divulgar isso em notas explicativas como um passivo contingente. Então vamos para o nosso exemplo. Nós temos aqui a empresa Alfa, ela possui 2 processos judiciais em andamento, conforme os dados a seguir. Então nós temos aqui os dois processos. Provisão reconhecida em 31 de dezembro de X1. Nós temos aqui o valor de 50 mil para o processo 1 e 30 mil para o processo 2. Quando ele diz provisão reconhecida, nós já estamos dizendo que essa provisão está classificada no balanço patrimonial da empresa e foi publicado essas provisões em 31 de dezembro de X1 nesses valores. No ano seguinte, um ano depois, a empresa vai fazer o encerramento das suas provisões, vai fazer o encerramento do seu balanço patrimonial e esses processos ainda estão tramitando na justiça. Aí a empresa vai verificar a probabilidade de perda, ou seja, ela vai ter que desembolsar ainda essas provisões. Como é que está o andamento desses processos na justiça? Ainda existe probabilidade de perda, ou seja, mais provável que sim do que não de haver um desembolso em que a empresa terá gastos com essa obrigação. Então, nós temos aqui que a empresa vai reavaliar novamente, junto com seus assessores jurídicos ou com a sua equipe especialista, a probabilidade de desembolso para liquidar essa obrigação. Então, para o processo 1, a probabilidade de perda, de desembolso, continua sendo provável,
e no valor de 50 mil, ou seja, mantém-se o mesmo valor da obrigação do período anterior e a provável saída de recursos também se mantém. Então, nós continuamos mantendo o processo 1 como uma provisão no balanço patrimonial. Já o processo 2, a probabilidade de saída de recursos, de perda, né, da empresa ter que arcar com o pagamento, é possível. É possível que haja um desembolso. Então, essa probabilidade de desembolso diminuiu. Não atende o segundo critério de reconhecimento de provisão, que é a provável saída de recursos, mais para sim do que para não. Possível é mais para não do que para sim. Então, não atende o segundo critério. Não temos aqui, então, mais uma provisão reconhecida no balanço. Só que no ano anterior, ela estava reconhecida como 30 mil reais. E agora o seu valor mudou. O valor estimado dessa, embora a probabilidade de desembolso se tornou possível, houve um aumento no valor desse processo. Então, nesse caso, não está atendendo o segundo critério de reconhecimento de provisão. O que a empresa tem que fazer nesse caso? Reconhecer uma reversão dessa provisão, que até então estava registrada no balanço pelo valor de 30 mil. E esse processo ele será evidenciado em notas explicativas lá da empresa como um passivo contingente, e lá o valor que a empresa vai trazer as informações a respeito desse processo será agora na ordem de 40 mil, dizendo que era 30, mas que a probabilidade de saída de recursos agora é possível e o valor estimado é de 40 mil. Será um passivo contingente em notas explicativas. Como que fazemos a reversão do processo 2? Então, a empresa vai debitar provisão do processo judicial 2, que é o passivo, ou seja, dando baixa nessa provisão até então reconhecida no passivo da empresa, 30 mil reais, e reconhece uma receita, né, um crédito no resultado, na demonstração de resultado, como reversão de provisão, podendo classificar isso dentro do grupo de despesas gerais e administrativas, já que a gente não tem conhecimento aqui da natureza desse processo judicial. Temos aqui, então, o exemplo de uma reversão desse processo 2.